Venham todos aqui escutar. RPG Askran já vai começar. Bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez para o podcast do RPG Askran. Sou o Ander, o mestre, né? O famoso mestre Carrasco. Temos aqui os outros que vão compor o podcast. Se apresentem, por favor. Eu sou Advon, o Imperador. Eu sou o Erdan, o jogador. E estamos aqui para falar mais de histórias e abranger mais esse mundo Askran, a qual falamos tanto no capítulo passado. Advon, fale sobre a questão dos blocos. Sim, aqui iremos trabalhar com uma mecânica de blocos em que cada um irá comentar sobre algo ou algum assunto. Blocos futuros irão sair cada um em seu horário pré-definido. Por exemplo, no horário que estiver saindo, o bloco atual sempre vai ser nesse horário. Horário e dia, no caso. Aproveitando que estamos falando sobre esse bloco, é uma Odisseia Ascariana, onde iremos falar um pouco mais sobre grandes contos, histórias, lendas, fábulas e sequências de grandes acontecimentos que influenciaram e marcaram o mundo de Askran. E iremos contar um pouquinho sobre outras áreas, campanhas inteiras que foram jogadas, falar sobre um personagem, um outro aqui e ali, e dar comentários ao redor disso. Olha, eu não sei vocês, mas estou ansioso para tocar em cada assunto abordado, em cada história que foi mestrada. Estou muito ansioso para poder falar, contar isso para vocês, poder começar a entender as piadas internas, inclusive. E nessa Odisseia Ascariana, iremos falar sobre uma campanha onde ela foi relativamente grande, mas vamos tentar resumir em alguns capítulos de podcast. Ao término dessa, falaremos sobre outra e sobre outra. E esta primeira campanha que iremos abordar é o Askran, apelidado por nós de Askran Zero. É o Askran que se passa no ano de 1050, medieval fantasia de cunho épico, a qual 6 heróis cruzam seus caminhos com a salvação, literalmente. E esse grupo de 7 pessoas unidas estão ali por um bem maior. E adivinhem? É salvar o mundo de Askran de grandes ameaças que colocam em risco a vida do mundo inteiro. Inclusive, falar sobre essas campanhas já é um pontapé, né? Isso já é um pontapé para possíveis capítulos com sessões. Apesar de não ser uma sessão propriamente dita, só da gente estar começando a falar alguma coisa sobre sessões que ocorreram, momentos divertidos, até para o público entender as referências, é uma coisa interessante porque já deixa a gente preparado para vocês entenderem a nossa dinâmica. Iremos falar sobre estes heróis que saíram, deixaram o repouso de seus lares para se encontrar em uma cidadezinha em Dragoness, a capital de Ariashla, o continente de Ariashla. E nesta cidadezinha que eles se encontraram foi onde um grande mal chegou. E este mal citamos no capítulo passado. Lembram do Lucius? Pois é, ele é um dos grandes problemas dessa história. Agora, por quê? Seus objetivos? Suas intenções? Falaremos disso detalhadamente mais à frente. Hoje vamos nos ater apenas a falar sobre estes heróis e aí desenvolvê-los no próximo podcast. Bem, e sobre estes heróis, são 7, né? Só que só tem 3 aqui, então alguns outros não puderam. Temos a Ayla, a Nephilim sem asas. Para quem não conhece, Nephilim é uma raça que é uma união entre anjo e demônio. Então ela guarda características de ambas as raças. E, claro, ela era uma Cavaleira das Trevas com Ceifadora Rubra. E ela tem uma habilidade singular, que é devorar doenças. Ou seja, a mulher era porreta. Bruta. Tão bruta que era chamada de mulher gorila. Pois é, grande alcunha. E vamos para o próximo, que é o Marcos, que é um personagem que teve umas complicações no seu passado, nasceu cego e buscava seu pai. E ele tinha um camaleão consigo que ambos compartilhavam visão. Caso tudo que o camaleão via, o Marcos também conseguia ver. Então ele era cego entre aspas. Enquanto ele estivesse com o camaleão, ele podia ter um detalhamento sobre as coisas. Era uma espécie de cão-guia. Era uma espécie de cão-guia medieval. E o Marcos, ele era um xamã, mago invocador. Mago invocador que não tinha criatura até mais da metade da campanha. Realmente era um mago invocador com problemas. Ele conseguiu fazer o lendário conceito do mago invocador por força. Olha, se você acha que um mago manda suas criaturas pra bater e torce pra não matarem elas, sinto muito, ele lutava junto com elas. Ou deveria.
E temos o Noctis. O Noctis é um personagem bem polêmico. Eu acho que a alcunha dele não podemos dizer aqui, não é mesmo? Exato. Por restrições de idade, nós não podemos comentar o cunha dele ou o que ele fazia. Vamos tentar amenizar um pouco esse quesito do Noctis. Ele era um mago metamorfo e tem a capacidade de transformar-se em outros seres, adquirir suas habilidades. Ou seja, talvez isso tenha a ver um pouco com a sua má fama. E não vamos citar só o cunha aqui, acredito que É ilegal. é ilegal. E vamos passar para o próximo, o Liam. O Liam é um personagem bem interessante, como todos os outros citados. Ele veio de um lugar gelado, é um Fiera. Os Fieras são humanos, só que com um corpo biologicamente adaptado a lugares frios. Que, em termos resumidos, eles são russos. Resumidamente, eles são russos. Só falta substituir a água por vodka. E ter voz grossa, daí absolutamente são russos. Porque viver mais e já ser mais resistente que o normal já tá incluído no DNA. Falta voz grossa e beber vodka. Acabou. E o Fiera é uma das variações de humano, então faz parte ali daquela linha. Não, lembra de quando a gente falou que o humano podia reproduzir com qualquer coisa? Pois é, isso aí foi reproduzindo com o humano mesmo. Olha, ou com humano ou com neve. Dá pra ter esse questionamento. Olha, bizarro. Bizarro. Já imaginaram Predas da Neve? Olha, conhecendo Bardos, eu não duvido de nada nesse mundo. Você quer brincar na neve? Um Fiera, quer dizer... Ele é portador de uma arma dos sonhos, a qual iremos detalhar mais, já falando, no próximo capítulo. E não é uma arma incrível que está nos seus sonhos, não. Exato, só para deixar bem claro. E ele é acompanhado de uma sombra, que ele denomina de Ni. Isso mesmo, Ni. Personagem amorzinho. Personagem amorzinho, super gente boa. É uma sombra humanoide, pequena e fria. E por falar em sombra, o quesito sombra vai ser um pouco abordado nessa campanha, né? Nessas histórias sobre a campanha, porque um dos vilões tem esse controle sobre sombras. Bem, e vamos para os personagens dos jogadores que estão aqui presentes, o Erda e o Advon. O Erda, apresente o seu personagem da campanha. Finalmente o guerreiro ninguém. O famoso herói, aquele que sempre deve ser apresentado como o herói sem nome. Ele foi um personagem que era um órfão e ele literalmente encontrou a salvação. Na verdade, a salvação encontrou ele em um momento à beira da morte. A vida inteira ele foi uma pessoa solitária que não tinha amigos, digamos assim. Ele tinha colegas. Justamente por ele ser uma pessoa assim mais excêntrica, ele nunca conseguiu grandes amizades. Mas quando ele cresceu, ele se envolveu com o crime, mas sempre admirando aquele lado heróico dos grandes paladinos, guerreiros que trabalhavam para o reino. É, ladrãozinho de meia tigela. Ah, deixa eu falar de mim direito, por favor. Deixa eu puxar pro meu lado, assim eles acreditam. Eu petação. No caso, ele traiu o movimento, ao invés de trabalhar no plano que era para roubar uma caravana, ou alguma coisa assim, um grupo de pessoas bem grande, ele salvou uma criança. Ele acabou sendo preso, mas quando ele foi solto, os antigos colegas dele meio que quiseram castigar ele. E foi aí que ele teve o grande encontro com a salvação. Ele era um personagem assim, bem animado, tinha uma característica muito específica nele. Ele não gostava de ser definido como nome nenhum, mas tinha uma razão para isso. Ele tinha um colar de chaves, que foi deixado por pessoas que eram os pais dele. Só que no caso, ele nunca encontrou essas pessoas na vida inteira dele, mas na vida inteira ele acreditou que tudo o que disseram pra ele, ele acreditava que não passava de mentira. Então, quando o orfanato falou que o nome dele era tal, ele simplesmente disse, não, meu nome não é esse. E como eu não quero esse nome, meu nome é todos que eu quiser. E, basicamente, o nome dele pode ser Clyde, João, Marcos, qualquer coisa. Basicamente, acrescentado sobre o personagem, Bárbaro e Ladina. Quando te encontram, só resta a porrada. E esse é um dos personagens, né, de alcunha citados no capítulo anterior. E já vamos falar sobre a campanha em que ele aparece. Ou seja, se você já acompanhando, já vai começando a pegar estas alcunhas. Vamos passar para o próximo, que é o Advon, vai falar sobre o seu personagem nessa campanha. Sim, meu personagem ele é um ser curioso. Ele se chama Rui Clarissimi. Recebeu esse nome há muito tempo, mais tempo do que ele mesmo consegue se lembrar. O que acontece é que, se vocês estão esperando alguma coisa mais dentro do comum, estão no lugar errado. Porque ele é literalmente uma armadura ambulante, que dentro de si tem uma consciência que fala com ele, mas não interfere em nada além de dar dicas, e fazer ele não fazer
fazer besteira. É um guerreiro que segue aos deuses, sempre serve os deuses, mas ele tem um diferencial até curioso. Além de vez em quando ele desaparecer, quando e onde vai acontecer ninguém sabe, é um guerreiro que viaja entre dimensões, sempre tentando ajudar a salvação a impedir que elas tenham algum problema, sempre tentando ajudar elas a cumprirem seu propósito. E sempre falha. Todas as vezes que ele tentou, ele falhou, coitado. E agora ele está em Azkaban para tentar mais uma vez ajudar a salvação. Você imagina o peso do personagem, né? Sempre tentar evitar uma grande catástrofe e sempre falhar. Coitado. Às vezes, não devemos nos deixar abalar pela frustração. Ela também pode ser um combustível para a nossa jornada. E vamos falar agora sobre a última personagem. Citamos 6, só que todos eles vão falar sobre a salvação. Não, a salvação não é somente uma palavra de cunho esperançoso ou então uma grande divindade. Não. A salvação, ela é aquela que vai trazer a esperança. Só que esta salvação está residindo em um corpo mortal. E neste corpo mortal, a personagem Olga. Não é nome de velha. Ela tem 50 anos, mas não é velha. Pra raça dela, que eu vou citar já, é bem nova até. Não é nem a mais velha do grupo. Não é nem a mais velha do grupo, inclusive. Muito bela, diga-se de passagem. Exato. Perde goleada assim pro Rui, né? Mas a Olga não é velha, é uma adolescente basicamente. E se você imagina que a salvação é um anjo, ou então um humano paladino, Elfo por culpa da idade, um elfo, todos estes seres que o espírito salvação, chamados de aspectos, que iremos abordar mais sobre o que são esses espíritos, mas todas essas raças que vocês imaginam como anjo, negaram. A salvação foi escolhida, foi aceita por uma jovem meio demônio, em uma época que demônios e meio demônios sofriam grande preconceito porque são raças novas, entre aspas. Os demônios vivem em um continente à parte. E recentemente eles foram para Ariashla, que é o continente onde se passa a campanha. E como as pessoas não estavam lidando bem com os demônios, sempre tem essa questão de preconceito entre raças, só que em Ariashla isso não é tão comum. Os demônios chegaram já fazendo baderna. E Olga, esta meio demônio jovem, sempre sofreu nas mãos das pessoas. E por não ver mais sentido na sua vida, aceitou a salvação dentro de si. Ela carrega consigo um caixão, né, um caixão leve, grande, pendurado nas costas, e ela vaga pelo mundo em busca de guerreiros para ajudarem ela na causa, porque a salvação sozinha não faz nada, ela precisa de apoio. E essa jovem meio demônio, que utiliza a magia das trevas e das sombras, magia demoníaca e magia de mago negro, basicamente é o que representa a esperança de uma Pan que simplesmente não gostam dos demônios. Mas a fé, a esperança deles está nesta garota, que tem muito a aprender ainda sobre a vida e é inexperiente em tudo. E ela é o centro deste grupo. Ela que vai unir este povo, que estaria disposta a dar sua vida por eles e posteriormente eles por ela. É um personagem que sempre teve muito destaque ao longo da campanha, sempre vai ter, porém, por mais que tenha todo esse destaque, ela nunca tentou ter destaque. Isso é impressionante. Pois é, sempre tentou fazer as coisas sem ganhar fama. Inclusive, muitos nem a conhecem. E muitos também podem a conhecer. Isso é algo interessante. Aqueles que fazem o bem não querem ser reconhecidos por isso. Porque se você realmente faz o bem, você não precisa mostrar aos outros que está fazendo isso. E a Olga pegou isso de uma forma e trouxe para a campanha, perfeitamente. E agora, iremos finalizar por aqui. No próximo capítulo, iremos detalhar melhor cada personagem, a Ayla, o Marcos, o Rui, o Noctis, Gen, o Liam e o Ni, a Olga. Todos eles, iremos aprofundá-los melhor para que vocês possam conhecer. Só que aí é que tá. Vamos falar sobre o início da campanha. Não de uma forma detalhada ainda. Vamos falar como é que eles se encontraram. Falei anteriormente que foi numa cidadezinha de Dragonis, que é a capital de Ariashla. Todos eles acabaram coincidindo em um ponto de nome Jasmine. E nesta cidadezinha, uma luz caiu dos céus. Uma luz desceu e em seu esplendor veio um ser extremamente belo, com 6 asas, olhos azuis, cabelos loiros, longos, com uma roupa branca com detalhes dourados, exibindo um brilho. E este ser foi citado no capítulo anterior como Lucius. O Serafim Chato. Esse por onde foi o encontro mais forçado e chato que eu já tive em toda a minha experiência como player. Você não pode fugir dele. Ele vai te matar de tédio, você querendo ou não.
Exato. E este vilão dos céus escolheu esta cidade em específico, começou a recitar um grande poema, a qual ele retrata no poema porque ele desceu, suas ambições e o que ele acha sobre a Pan em si. Enquanto ele recitava o poema, das suas mãos saiu um brilho, e este brilho começou a engolir a cidade numa velocidade tão alucinante quanto ele falava o seu poema gigantesco. E todos tentaram correr dessa cidade devido à ameaça que estava ali. Alguns pediram para ele calar a boca, vaiaram, só que nada para Lúcius e sua oratória. Alguns tentaram ser mais rápido do que a luz dele. Nada é mais rápido que a luz. Principalmente a dele. Exatamente. O cara é tão egocêntrico. Ele pode ser chato, o poema pode ser grande, mas a luz é rápida e ela engoliu a cidade com todos os heróis dentro. Evaporou a cidade. O Serafim tem um poder tão gigantesco que sozinho, sem muito esforço, destruiu tudo. Será? Bem, isso será algo abordado no próximo capítulo. O que de fato aconteceu nesta aparição de Lúcius. Vamos tratar um pouco mais sobre o vilão, como ele age, detalhar melhor os personagens. E é isso. Foram utilizados neste capítulo YouTube Library, SoundJ e musopen.org.